Serenidade, no sentido da palavra, o sinônimo da palavra é tranquilidade e calma. Só que tranquilidade e calma não significa silêncio nem ausência de conflitos, né? E quando a gente fala assim, o que tira do sério, geralmente a gente pensa no que o outro faz para nos tirar do sério. Na verdade, nem sempre é o outro, mas é coisas que a gente já traz da gente mesmo. Tem muitas pessoas que têm muito medo de conflito. Ela não tem a serenidade porque ela se sente apavorada diante de uma situação desafiadora. E dentro de casa as pessoas têm temperamentos diferentes, elas reagem de maneira diferente, né? Então, uma das coisas que tiram a gente do sério são coisas que nós mesmos vivemos no passado. Experiências que nós tivemos no passado. Pessoas que viveram num lar, por exemplo, muito conflituoso, onde tinha muitas guerras, muitas batalhas, onde tinha, de repente, um pai opressor, uma mãe ditadora, enfim. Essas pessoas, enquanto crianças, se sentiam impotentes diante daquele tipo de conflito, porque era uma criança diante de um adulto. Quando ela cresce, ela é o adulto e muitas vezes ela continua se sentindo criança. E aí, qualquer situação conflituosa, ela quer abafar, porque ela não quer sentir de novo aquele medo que ela sentia quando criança. Então, ela abafa. É aquela mãe que fala com o filho assim, não, meu filho, dá o brinquedo para ele, não faz confusão, não. Que entra no meio de uma conversa entre pais e filhos. Ela quer amenizar a todo custo, porque ela se sente impotente diante de uma situação conflituosa. Então, é a pessoa que não quer resolver, ela quer abafar. Isso não é uma forma de lidar, não é serenidade para lidar com o conflito. Outras pessoas passam as mesmas coisas, mas têm um temperamento diferente. E aí, diante do conflito, ela abafa agressivamente. Ela cala o outro. É aquele pai opressor que, quando o filho vem para questionar alguma coisa, a postura dele é de fazer o outro calar a boca, né, para não deixar que o conflito aconteça. Olha, num momento de conflito, pastor Eliel, a gente conhece as pessoas, a gente sabe qual é a dor do outro, a gente sabe o que a gente está fazendo para causar alguma coisa. Então, serenidade não é abafar uma situação e construir uma paz mascarada. Serenidade é você dar a oportunidade às pessoas de se expressarem para você conhecer o outro. Porque você pode ter uma paz dentro de casa onde cada um está num quarto, sozinho, isolado. Na comunhão, os temperamentos se chocam. E é aí que o desacordo acontece. Mas isso não significa que tenha que ter falta de harmonia. É possível ter harmonia dentro dessa diferença de temperamento se a gente tiver capacidade para ouvir o outro. Quando o senhor começou a falar, o senhor falou do trânsito, das pessoas que trabalham muito, que chegam em casa, né, muito tensas. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que estava dizendo para mim que o pai dela tinha 2 empregos para sustentar a família, para dar o melhor. Mas ele só tinha, essa moça, ela só tinha irmãs, não tinha nem menino na família. E esse pai chegava de 2 empregos, chegava em casa, pegava a caixinha de brinquedo das filhas, entornava tudo e ia brincar de boneca com as filhas. Então, não tem só a ver com a tensão do dia a dia, mas como a gente é, como a gente está se sentindo, entendeu? Então, a gente não pode só colocar a culpa no externo e nem nas pessoas, porque senão a gente fica impotente e acha que não tem o que fazer. Se a gente começar a assumir mais a responsabilidade para a gente vai cuidar dos nossos temores, dos nossos desequilíbrios e nós vamos promover essa paz, mesmo que as coisas estejam difíceis do lado de fora. A gente esquece que a gente tem um passado, a gente tem uma história, essa história marcou. Tem sentimentos dentro da gente que a gente não olha para entender. Aí você acha que pode virar as costas para o passado. Tem gente que fala assim, não, eu não preciso olhar para trás não, porque ninguém dirige um carro olhando para o retrovisor. Mas por que tem 3 retrovisores dentro de um carro então? Certo? É importante, né? Então, porque em algum momento você tem que olhar para trás, né? Então, tem reações que não tem explicação no presente, tem explicação na sua história da sua infância, que você viveu lá com seus pais e trouxe. Se você não elabora isso, se você não cuida disso, não resolve isso, você joga para frente, como foi a história aqui que o pastor Edilson contou, né? De levar o lixo para fora. Então,
As pessoas muitas vezes têm dificuldade de lidar com uma autoridade, porque teve, por exemplo, um pai autoritário, aí não consegue lidar com o chefe. Né? O chefe foi estúpido, ele não consegue lidar porque ele tem medo daquela autoridade. Mas ele chega em casa, ele se sente autoridade, aí ele joga em cima da mulher. A mulher fica ameaçada pelo homem, ela joga para quem ela tem autoridade, ela joga para cima do filho. Aí o filho não pode fazer nada, entra dentro do quarto, chuta o cachorro. Então vai uma onda de agressividade um com o outro, porque o primeiro não cuidou das suas questões emocionais, certo? Então a gente precisa olhar para dentro da gente mesmo, para a gente entender quem a gente está sendo. O que provoca do lado de fora diz mais sobre quem nós somos do que sobre o outro. Aquilo que incomoda na outra pessoa não diz sobre o outro, diz sobre você. Diz sobre o seu ponto fraco, diz sobre a sua dificuldade de relacionamento. Eu conheço casos de pessoas, passou aqui, elas têm dificuldade de lidar com pessoas extrovertidas. Elas têm ódio de lidar com pessoas extrovertidas. Elas chamam o extrovertido de arrogante, de petulante, de ousado demais. Mas por quê? Porque ela tem uma timidez muito grande, que ela não consegue lidar com ela. Ela tem raiva de si mesma, porque ela tem aquela inabilidade social. Quando vê alguém que tem o que ela não tem, ela projeta a raiva no outro. Uma raiva que, no fundo, ela tem dela mesma. Então, o que eu estou dizendo aqui é que a gente, para se relacionar bem do lado de fora, a gente precisa se relacionar bem dentro da gente também. Agora, eu posso dar uma dica para essa pessoa aí que falou que fica 3 horas no trânsito? Eu descobri uma coisa, pastor. Opa, atenção aí, gente. Olha só, a gente sente que perde muito tempo, não é? Você perde tempo no trânsito, você perde tempo numa fila, não é? Dentro de um banco, você vai perdendo o tempo. O tempo hoje é uma coisa que angustia a gente. Então, a sensação de perder tempo é algo que te tira do sério. E eu aprendi uma forma de não perder tempo. Eu sempre tenho no meu celular um monte de cursos, certo? Eu estou no trânsito, eu não tenho problema com o engarrafamento do trânsito, porque eu já saio com o meu computador, com o meu telefone ligado, estou aprendendo. Então, imagina uma pessoa que perde 3 horas por dia no trânsito. Quanta coisa ela não pode estudar, pastor? Quantos livros ela não pode ouvir? Porque hoje tem livros, né, falados. Então, você pode aproveitar esse tempo para crescer. Esse tempo não precisa ser desperdiçado. Se você faz isso, você não sente no final do dia que perdeu. Você aproveitou aquela situação e transformou ela numa outra.